Vamos começar a pauta de saúde? Você manda a sua pergunta. Eu já começo te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em lipedema? Pois é. Lipedema, gente, começou a entrar na boca do povo há muito pouco tempo. Sabe que eu, conversando com os médicos, alguns foram pegos de surpresa sem conhecer ainda a doença. Falar, lipedema? Não é linfedema? Não, lipedema, doutor, é outra coisa. Pois é, só que tem estudos e mais estudos que falam sobre essa doença e tem médicos especializados nessa doença que trazem novidades. É uma condição vascular que normalmente atinge mulheres em idades reprodutivas, tá? É uma doença crônica. Os principais sinais incluem inchaço e acúmulo de gordura desproporcional, muitas vezes na perna, às vezes perto do joelho, e muitas vezes é confundido com obesidade. O lipedema pode impactar bastante a qualidade de vida, nem sempre é fácil diagnosticar, mas para falar sobre esse assunto, explicar tudo pra gente, eu recebo ela, que é maravilhosa, cirurgiã vascular, doutora Karen Rigoni Bacalhau. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ai, eu é que estou feliz de tê-la aqui. Eu que agradeço. Doutora Karen é a esposa do doutor Fernando Bacalhau, que a gente sempre recebe há muitos anos. É verdade. Mas é uma alegria te receber aqui, viu, Obrigada. Karen? Eu já tava com ciúmes, viu, gente? Por isso que eu vim hoje. E eu acho que você fez muito bem de vir, sabe? Venha Obrigada. sempre, amei te receber. Obrigada. Vamos sentar, vou sentar aqui do seu lado, doutora. Vamos conversar então sobre lipedema. Vamos. Lipedema, você viu eu falando, né? Porque eu cheguei a perguntar para algumas médicas e elas falavam, não existe essa doença. Essa doença é nova? A gente acredita que ela já existe há muito tempo, mas ela sempre foi muito subdiagnosticada. Então, realmente, assim, trabalho sobre isso é algo recente. Então, antes era aquela coisa que todo mundo achava que é genético. Então, você era aquela pessoa super magrinha em cima e tinha aquele quadril largo, aquela para baixo, aquela que tinha um pouco mais de gordura, celulite, e a pessoa fazia dietas e mais dietas e magrinha em cima e grande embaixo. Então, sempre aquela culpa da genética, a minha mãe é assim, não sei quem é assim. Mas hoje a gente descobriu que existe esse componente genético, mas não é só uma constituição corporal. Realmente é uma doença que existe e é uma doença multifatorial, na verdade. Porque você não envolve só um acúmulo de gordura, é uma gordura diferente, é uma gordura inflamada. Então, isso é o que difere muito da obesidade, essa desproporção, porque quem é obeso, geralmente, ele é gordinho como um todo. Então, você não é gordinho só aqui, você é mais gordinho aqui em cima. Quando você emagrece, você consegue emagrecer aquilo de uma maneira proporcional. E no lipedema, não. E ele vem associado a dores, então, principalmente nos membros inferiores. A pessoa, às vezes, tem dor ao toque, tipo, não consegue fazer uma drenagem, por exemplo, porque tem muita dor, roupa apertada, machuca. Aparecem muitos roxos, porque a gente tem um aumento dessa vascularização, nessa gordura inflamada. Então, aumenta a permeabilidade, qualquer coisa fica roxo. O inchaço por essa retenção maior e existem graus para isso. Então, os graus mais leves, às vezes é até o mais difícil de se fazer o diagnóstico e os graus avançados, a gente chega a ter um impacto muito grande na paciente. A gente tem alteração muscular, porque essa gordura infiltra o músculo. Então, a pessoa tem uma fraqueza muscular, começa a ter alterações ortopédicas, porque o joelho também já começa a não conseguir dar essa sustentação, porque deforma a perna. Então, ele realmente é uma doença que pode ser grave, que não tem cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento, sabe? Isso é importante, né? Agora, por que algumas pessoas têm lipedema e outras não? É uma doença congênita? Tem uma relação realmente genética. Isso é uma das coisas que ainda está em muito estudo, em descobrir o que favorece ou não, mas a gente sabe que tem um fator genético relacionado ao sexo feminino, porque a gente não tem homem com lipedema, e tem a questão hormonal. É isso que eu ia te perguntar. Ele agrava. Então, o que acontece? Muitas pessoas ou abrem o quadro do lipedema nas variações hormonais, onde a gente tem principalmente
puberdade, então quando a gente menstrua, a questão da gestação e menopausa. Então, esses 3 momentos da mulher, a gente tem uma variação hormonal muito grande. Então, eu posso tanto abrir um quadro nessa época, então não necessariamente eu já, desde pequenininha, tinha essa constituição corporal, ou eu tenho o agravamento dos sintomas, tanto do ponto... Por isso que às vezes você vê que tem algumas pessoas que brigavam ali com a balança, tinham um quadril meio grande, aí na gestação tem um aumento de peso, tem uma desproporção muito grande e que depois emagrece em cima e não consegue mais emagrecer embaixo, porque a gestação acabou descompensando também essa parte do lipedema. Aí o lipedema, ele não sai com simples emagrecimento. Não, a gente consegue diminuir um pouco da gordura, mas a gordura do lipedema, ele é uma gordura diferente, é uma gordura inflamada. Então, eu não consigo diminuir ela com simples dieta, atividade física, pensando na obesidade, como se fosse só focado para o emagrecimento. Existe uma questão muito anti-inflamatória, antioxidante, de suplementos. Esses pacientes têm muitas vezes outras doenças associadas. Então, você tem até 20% dessas pacientes com hipotireoidismo, 40% às vezes tem uma anemia associada, 50% tem um quadro de varizes associado. Então, você precisa tratar um conjunto. Eu falo que o tratamento de lipedema, ele nunca é só com o vascular também. Um médico que quer também pegar isso tudo só para ele, não é certo, porque ela é multifatorial. Então, a gente precisa de toda uma linha junto, sabe? É multidisciplinar. Então, tem o vascular, tem um nutricionista, às vezes um nutrólogo, tem a parte da fisioterapia, de uma drenagem linfática, a parte endocrinológica, porque tem alterações realmente hormonais que podem estar associadas. Olha lá, como é importante a gente falar com quem entende, com quem está bem atualizado em relação à doença, né? E eu até chamo a sua atenção porque, às vezes, você acaba, por falta de conhecimento e pelo desespero mesmo, pelo desconforto que a doença traz, você pode acabar caindo nas mãos erradas, né? De alguém que vai fazer um diagnóstico raso e vai te oferecer um tratamento abusivo, caro, e que não é o tratamento completo. Você vê que existe a necessidade de olhar para vários pontos, né? Que é exatamente o que a doutora Karen faz e ainda na clínica em conjunto com o marido dela, que é o doutor Fernando Bacalhau. E eu fico muito feliz a gente ter médicos como vocês, que são tão atenciosos. Eu tô vendo essas imagens aqui, nesses estágios, né? E eu tô pensando, puxa, uma coisa chama a outra, porque quem começa com o estágio inicial perde até o estímulo de continuar mantendo o estilo de vida mais saudável. Porque fala assim, tá, eu faço exercício, exercício, exercício e eu continuo com a minha perna cheia de gordura, cheia de celulite, com dores, ou eu emagreci e continuo desse jeito. E aí a pessoa, eu acho que realmente perde a vontade de manter um ritmo de dieta e exercício. Exatamente. Né? E é importante esse entendimento para entender que não e esse acompanhamento multifatorial é importante, porque também a dieta tem que ser uma coisa reprodutível. Claro que às vezes a gente tem um momento de ataque, onde você tem uma desinflamação maior, mas você tem que pensar que é um tratamento para a vida, porque o lipedema não tem cura. Então, a grande verdade é que se no meio do caminho, a hora que de repente você olhou e falou, nossa, agora tá legal. Ah, então hoje eu posso. Ah, então hoje eu posso. É um passo para trás que você dá. E uma coisa que a gente nota é que, assim, a perda de peso para o lipedema, ele é muito importante, ela é muito benéfica. Só que quando eu tenho esse reganho de peso, o prejuízo é infinitamente pior, assim. É diferente de só a obesidade, que às vezes você tem aquele efeito sanfona. Mas no lipedema, esse reganho do peso leva a um aumento muito grande desse processo inflamatório, de uma fibrose. Então, é uma gordura que é difícil de perder. Puxa, precisa de um olhar bem assertivo, né? Você falou que tinha uma relação hormonal. O uso de pílulas anticoncepcionais ou de reposição hormonal pode piorar, agravar? Você falou da gestação. Na gestação tem um aumento dos hormônios, né? Pode agravar a situação do lipedema? Não muito, até assim, porque tudo é o quando bem indicado, mesmo a reposição hormonal. Eu falo que eu sou super a favor de reposição hormonal desde que bem indicada, né? O que a gente vê hoje em dia com
acontecendo é, na verdade, um uso sem ser reposição, e sim para outros fins. Exagero, né? Exatamente. E aí, nessa finalidade, sim, eu posso atrapalhar. Mas no objetivo de reposição ou mesmo de uma pílula anticoncepcional, a gente tem hoje vários tipos que não tem a participação do estrógeno, que tem só progesterona. Então, isso é possível, sim, tanto a pílula anticoncepcional como a reposição, de uma maneira segura para essas pacientes também. Perfeito. Você falou dos tratamentos multidisciplinares, né? Que é super importante, mas eu também sei que existem tratamentos bem modernos. Sim. Eu já ouvi falar muito da lipoaspiração para tratar lipedema. Eu mesma fico pensando, será que assim, é uma inflamação, tá? Você vai tirar ali uma parte da gordura, mas não resolve o problema de fato, né? Exatamente. E esse é um grande problema, que, igual você falou, sobre cuidado aonde você vai. Porque, assim, o ser humano tem essa coisa do imediatismo, né? Então, é claro que se alguém te faz uma promessa de, então você vai fazer uma cirurgia onde você vai tirar toda essa gordura e o seu problema está resolvido. A pessoa vende a casa e faz, entendeu? Mas não resolve o problema, porque ela é uma doença crônica que vai continuar existindo. E se essa base não tiver sido trabalhada para melhorar esse quadro inflamatório, ela vai crescer tudo de novo, essa gordura, entendeu? Por mais que tenha feito a lipo, você vai e é uma gordura inflamada, então ela vai ter dor, vai ter desconforto. Então, existem as indicações para lipoaspiração, desde que a paciente está compensada, ela está equilibrada. E aí, naquela foto, como a gente viu, naqueles estágios muito avançados e deformantes, a lipoaspiração, ela tem o seu papel, porque, na verdade, você realmente melhora a qualidade de vida da paciente. Você vê ali no estágio 4, a gente começa a ter alteração ortopédica, entendeu? Porque tem uma deformidade. Mas a gente vê que tem pessoas em estágios mais leves procurando esse tipo de tratamento. E por ser uma gordura realmente mais inflamada, cheia de fibrose, esse pós-operatório é bem traumático. E aí veio para tentar minimizar esse trauma, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a paciente do estágio 1, que é uma paciente que está compensada e que por mais que ela emagreça, que ela faça atividade física, ela sempre vai ter aquele culote incomodando, um interno de coxa. Então a gente tem hoje para esses casos o endolift, que é um tratamento com endolaser, onde ao invés de eu aspirar essa gordura dessa maneira mais traumática, com a fibra de laser que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, ela é uma fibra bem fininha, ó, eu não sei se vocês conseguem pegar, ela é bem fininha, ela é bem pequenininha. Então, na verdade, com anestesia local, essa fibra do laser, ela entra por um orifício na pele. E o que eu vou fazer? O derretimento dessa gordura. Então, ao invés de eu ficar aspirando de uma maneira traumática, o calor, ele vai derreter a gordura. Então, eu tenho a diminuição do volume por esse derretimento da gordura. E aí, a gente tem o hábito de fazer por 15 dias uma dieta mais low carb, porque eu vou metabolizar e vou utilizar essa gordura derretida como fonte de energia. E o mesmo calor gera um estímulo do colágeno. Então, eu tenho uma melhora do aspecto da pele. Então, o que acontece? Como no lipedema eu tenho muita fibrose nessas gorduras, e por isso que eu tenho muita celulite no lipedema, porque a celulite nada mais é do que uma fibrose puxando aquela pele para baixo. Então, quando eu faço esse derretimento, a pele sobe, isso fica mais linear. Então, eu melhoro muito o aspecto também da pele, da celulite, o estímulo do colágeno. Ele faz com que eu tenha uma firmeza da pele. Então, ao contrário do que muitas vezes acontece na lipo, onde eu fico com aquela flacidez de pele, nesse procedimento você também tem esse estímulo de colágeno que dá aquela firmeza. Então, para esses casos menos graves, onde eu já tenho uma compensação clínica, esse eu brinco que é aquela cereja do bolo. Para dar aquele acabamento final, para ficar bonito, para uma melhor autoestima do paciente, sabe? E o resultado é bem legal. Olha que fantástico, gente. Endolift. Endolift. Tá, esse é termo, uma parte do isso. tratamento que você faz, Exatamente. né? Eu amei, porque assim, eu imagino a dor que quem tem um lipedema sente, né? Não é dor só física, mas é a dor na alma, na mente, Sim. porque você fica ali super incomodada. Então, tem solução, doutora Karen Rigoni Bacalhau tá lá esperando por você. Eu vou voltar aqui, doutora, e vou abrir também para as perguntas, tá? Então, você que está nos assistindo, envia sua pergunta. Doutora Karen responde já já. Doutora Karen Bacalhau, para a gente continuar aprendendo sobre lipedema.
lipedema. No tratamento de lipedema, existe alguma medicação que a paciente precisa tomar? Existe. Nesse processo de ajudar na inflamação como um todo, a gente tem uma suplementação. Tem toda uma orientação da parte nutricional, que é importante também, e existe uma suplementação com agentes anti-inflamatórios, antioxidantes. Como um exemplo, aí a gente faz alguns medicamentos com cúrcuma, com gengibre, com zinco, vitamina A, vitamina D. Então, existe aí uma série de medicamentos que ajudam nesse processo de desinflamação. Porque é muito fácil falar, faz uma desinflama. Tá, mas como? Né? Então, existe a parte alimentar, mas sim uma suplementação que ajuda nesse processo. Perfeito. Vai tratar mesmo, vai fazer um controle real do seu lipedema, tá? Temos perguntas, já vou pedir para colocar na tela. Se você ainda não segue a doutora Karen, ela tá lá no KF Vascular. É o mesmo Instagram do Dr. Fernando Bacalhau, eles trabalham juntos. Aliás, na semana passada eu estive lá. Foi. Gente, é impressionante. Eu tava com uma veia bem grossa, assim, atrás do meu joelho. E saí de lá no mesmo dia sem absolutamente mais nada. Eles são fantásticos, eles são rápidos, são assertivos, são precisos, sabe, médicos excelentes, sem contar que são pessoas extremamente especiais, seres humanos que eu admiro muito. Obrigada Muito mesmo. bom tê-los assim por perto e aqui presentes nas nossas vidas. Bom, marca sua consulta, tá? Lá no KF Vascular você tem todos os contatos, mas também você pode entrar no kfvascular.com.br para saber mais. A Márcia Suzana Simon, ela tá perguntando, quem tem linfedema também pode fazer o tratamento de endolift? Depende, porque na verdade o linfedema é uma doença realmente dos vasos linfáticos. E aí depende muito do grau que tá, porque aí fazer, seja a lipoaspiração, seja o tratamento do endolift, eu posso piorar. Porque essa estrutura que são os nossos linfáticos ficam justamente no meio do subcutâneo. Então, dependendo essa agressão, eu posso piorar aqueles que estavam ali funcionando. Então, para quem tem linfedema, qualquer tipo de manipulação tem que ser vista com muita cautela, porque aí depende muito do grau. Então, isso vale até mesmo para cirurgia de varizes, por exemplo. Tem gente que tem linfedema e aí, de repente, não era um grau tão avançado, opera das varizes e essa manipulação de subcutâneo gera uma piora do quadro. Então, o linfedema é diferente, não que de cara seja uma contraindicação, mas precisa ser muito bem avaliado, até para ver até que ponto vale a pena. Perfeito, obrigada pela pergunta. Próxima, Sandra Merkley. Tenho lipedema e depois de 2 gravidezes aumentou muito, hoje já na menopausa. Não pude fazer reposição hormonal, faço musculação e realmente não vejo resultado nas pernas. Existe uma dieta específica ou medicação? Existe, que foi isso que a gente conversou. Então, assim, é claro que para um cardápio personalizado existe a necessidade da consulta, mas numa dica geral que a gente pode dar. Então, como alguns alimentos anti-inflamatórios. Peixes ricos em ômega 3, então salmão, atum, as oleaginosas, azeite extra virgem. Aí a gente tem a parte antioxidante também, não é só anti-inflamatório, mas um antioxidante, onde a gente tem a participação de frutas vermelhas, então morango, mirtilo, framboesa, as frutas cítricas. Os alimentos de coloração mais escura, então brócolis, couve, beterraba, eles ajudam nessa parte antioxidante, o gengibre, cúrcuma. Então, existe essa dieta anti-inflamatória, antioxidante. Imagino que a necessidade de cortar o que é inflamatório, exatamente. Né? E aí vem, porque não adianta você comer isso e se encher de farinha, de pão, de biscoito. Então, assim, aí eu preciso evitar ao máximo industrializados, a farinha, né? Então, pães, bolachas, macarrão, preferi o integral, a bebida alcoólica. E pensando em lipedema especificamente, a gente sabe, a partir de alguns estudos, que tem a participação do glúten. Cerca de 60% dos pacientes que têm lipedema têm a presença de um gene, HLA-Q2 ou Q8, que aumenta a sensibilidade ao glúten. Então, a paciente ela não tem a doença celíaca, não tem as manifestações intestinais de uma doença celíaca com glúten, então ela come e acha que não faz nada. Mas ele aumenta a permeabilidade do intestino, fazendo com que eu tenha uma resposta inflamatória muito maior. Olha.
Então, o glúten, por exemplo, no lipedema, é uma coisa que tem um papel extremamente importante. É bom retirar o glúten. Retirar o glúten, exatamente. Gente, é muito bom ter informação. Márcia está perguntando, existe uma porcentagem de gordura corporal mínima que pode ocasionar o lipedema? Não, porque a gordura do lipedema, ela é diferente da obesidade. Então, é o que eu te falei, mesmo pacientes magros, que têm uma constituição corporal, tem a gordura depositada na coxa, porque ela é uma gordura diferente. Eu não sei se vocês conhecem ou já conviveram com alguém nitidamente com lipedema, mas você falou agora, eu me lembrei. Eu tive uma colega de trabalho que ela era tão fininha aqui, uma cinturinha, rosto fino, e tinha um quadril bem largo. E a gente não via, obviamente, estava sempre de calça, mas provavelmente era um lipedema, exatamente, né? E tem gente que é isso, que faz a dieta, faz atividade física. Então, por exemplo, tem pessoas que são realmente malhadas, que você vê que a pessoa faz atividade física e é toda malhadinha, marcada em cima e tal, mas não consegue a definição de coxa, quadril, bumbum, por conta do lipedema realmente. Agora, uma coisa que eu vou dar uma reforçada, só que é importante, é ter essa consulta certa e um diagnóstico adequado, porque assim, hoje também, lipedema virou moda. Então, o que acontece? Eu tenho recebido muitos pacientes, às vezes também, que já chegam no consultório com o diagnóstico, ou muitas vezes um autodiagnóstico de lipedema. Ai, doutora, eu tenho lipedema. Mas também nem tudo na vida hoje em dia é lipedema. A gente não pode... Existe ainda a obesidade, existe às vezes uma questão de constituição corporal, e também não quer dizer que todo mundo vai ter lipedema. Porque também entrou num boom onde a gente teve muita gente indo nesse desespero de, eu tenho lipedema, sabe? E aí isso acaba criando um estigma na pessoa. Nossa, eu tenho lipedema, não vou ter cura, não tem jeito a minha vida, sabe? Então, eu notei que também o pessoal deu uma apavorada nesse sentido. Então, se você suspeita, acha que tem, enfim, passe numa consulta com quem sabe, com quem entende, até para te tranquilizar que tem tratamento. Agora, a doutora Karen comentou, né, que as pessoas falam, então não tem cura, vou ter que lidar com isso a vida inteira. Eu vi resultados de tratamento da doutora Karen que me surpreenderam. Tanto é que eu cheguei aqui e falei para a produção, chama a doutora Karen porque eu preciso falar sobre isso, porque realmente dá resultado. Então, assim, eu de novo falo, eu imagino a dor que quem tem lipedema sente, né, dor na alma, dor no físico, e existe sim a possibilidade de você ficar maravilhosa, tá? Se sentir muito bem. Ana Cláudia está perguntando, quem tem lipedema pode usar meia de compressão? Pode. Inclusive, para algumas pessoas faz parte do tratamento. Quem tem muito sintoma, quem tem essa parte de inchaço muito grande e naquela parte de casos mais avançados, onde eu preciso também conter um pouco desse edema, um pouco dessa expansão dos tecidos. Então, a meia de compressão, ela pode, em alguns casos, ela... Não vou colocar a palavra obrigatório, que é muito pesado, mas em alguns casos ela realmente faz parte do tratamento. Perfeito. A Silvana está perguntando, artrose tem relação com lipedema? Pode ter. Então, naqueles casos mais avançados, como eu falei, a gente tem uma deformidade da perna e isso gera uma sobrecarga na região do joelho, principalmente, né, a articulação do joelho. Eu fico imaginando, quem tem muito quadril, muito bumbum, ocasionado pelo lipedema, pode ter um problema no quadril, né? Você tem uma sobrecarga, né? Então, sim, a artrose, ela pode estar relacionada com o lipedema. A gente realmente tem alterações ortopédicas, tanto de quadril, joelho, pé. O próprio pé começa a envergar por conta dessa deformidade que tem. Olha, tem que cuidar, hein, gente? Porque lá na frente, essa dor cobra um preço alto. Dor, quando a gente vai lidando com ela e não trata, pode virar crônica, é mais complicado de tratar, né, doutora? Exatamente. E você sabe que eu falo que muita gente desanima e fala, mas eu vou ter que tratar pro resto da vida. Gente, mas a alimentação saudável e atividade física é pro resto da vida, entendeu? Porque se você não fizer isso, a sua qualidade de envelhecimento não vai ser legal. Então, teoricamente, independente de ter lipedema ou não, a alimentação saudável e a sua atividade física, ela faz parte da sua vida pro resto da vida. Com certeza. Não é? Perfeito. Vou continuar com as perguntas, a gente volta já já, tá bom? Pra gente continuar. Esse momento fica parecendo uma consulta, né? Você sabe que dentre os suplementos tá o ômega 3, justamente. Ômega 3, né? Ele vem separado da manipulação, porque o ômega 3 manipulado não dá muito certo.
mas ele faz parte ali da suplementação ômega 3 também. Perfeito. A Karina está perguntando se é possível tratar o lipedema com sessão de criolipólise. Não, porque é isso, aí vem a diferença da obesidade, então daquela gordura que é só uma gordurinha localizada, de uma gordura normal. Aqui a gente está falando de uma gordura inflamada, cheia de fibrose, onde essa criolipólise ela não consegue quebrar essas fibroses, essa gordura, então o seu resultado não vai ser satisfatório. Ou seja, não faça porque vai jogar dinheiro fora, né? Mariellen, conseguimos identificar o lipedema ou só com o médico? Se sim, o que temos que observar? Ele precisa do acompanhamento médico, porque assim, existem alguns sinais, digamos assim, que então vai te levar a procurar o médico para confirmar se você tem ou não. Uma das características é isso que a gente falou. Então, é uma pessoa que tem uma concentração, uma distribuição anormal, digamos assim, desproporcional de gordura. Vou pedir para a produção colocar de novo aquela foto que tem o estágio 1, 2, 3 e 4, porque eu acho que dá para as pessoas se identificarem, né? Então, assim, o termo que a gente mais usa é isso, essa distribuição desproporcional. Então, é a pessoa que tem para cima magro e para baixo mais gordinho. E um detalhe é que o lipedema, ele sempre poupa os pés e as mãos. Então, você pode ver que a perna, ela sempre vem num aspecto cheio, gordinho, só que chega no pé, ele não é proporcional à coxa, por exemplo. E a pessoa, por exemplo, pode ter a perna menos inflamada e ter mais a parte só do quadril e bumbum? Pode. Pode ter mais a parte do braço? Pode. No braço ele pode existir, mas ele é bem menos comum de acontecer. Mas são os dois lugares onde a gente tem, basicamente, que são membros inferiores e membros superiores. Então, é a gente observar uma distribuição anormal dessa gordura. Em algumas pessoas, a dor, então é essa sensibilidade de, nossa, eu não consigo passar um creme hidratante, que dói absurdamente, o aparecimento de muitas manchas roxas, o famoso, nossa, mas eu não fiz nada e tô sempre com muita mancha roxa na perna. Tem esse aspecto de celulite. Essa celulite. A gente fala, às vezes, é um aspecto de casca de laranja, sabe? Olha lá. E às vezes a autoestima estava abalada, você achando que não tinha jeito, e as pessoas falando pra você que você não tem vergonha na cara, que você não para de comer, e de repente você tem uma doença e tá difícil de lidar, obviamente, porque você precisa de profissionais qualificados para isso. E porque quando a gente pensa só em obesidade, principalmente quando você não tem um acompanhamento, a sua ideia é só fechar a boca. E não é isso que funciona para o lipedema, porque esse déficit calórico, mas não organizado, também é ruim, porque você não vai usar a sua fonte de energia que você precisava. Então, essa autodieta para o lipedema também atrapalha. Eu conheço uma pessoa que, naquela época, nem tinha essa informação de lipedema, então tinha um quadril super avantajado. Então, ela vivia fazendo dieta. Aí ela emagrecia tanto que ficava com o rosto chupado, toda magrinha aqui, os ossos aparecendo, mas não mudava nada a parte que realmente a incomodava, né? Olha, a Ivani Lopes diz, boa tarde, lipedema tem relação com elefantíase? Obrigada. Elefantíase é uma doença do sistema linfático, então seria o linfedema. É o nome popular que a gente dá para o linfedema de estágios avançados. Então, assim, quem tem o lipedema pode ter algum grau de linfedema por conta dessa fibrose do subcutâneo. Como os linfáticos passam nessa região, eu posso ter uma dificuldade da drenagem linfática. E por isso que a drenagem linfática faz parte do tratamento do lipedema. Mas eles são doenças diferentes. O lipedema é uma doença inflamatória dessa parte da gordura e o linfedema, que é a elefantíase, é da nossa estrutura que se chama os vasos linfáticos. Então elas podem coexistir, mas são coisas diferentes. Um lipedema pode coexistir com uma situação mais grave de varizes? Pode. 50% praticamente dos pacientes que têm lipedema têm um quadro de varizes associado. Porque nessa gordura inflamada, como toda inflamação, eu tenho um aumento de circulação. Então, eu tenho uma neovascularização. Então, eu tenho muitos vasinhos nessa região do subcutâneo. Então, exige esse tratamento junto também, até para melhorar. Pode tratar os dois juntos? Pode. Deve, na verdade. Faz parte esse tratamento em conjunto, inclusive.
Perfeito. A Damares Souza pergunta: olá, tudo bem? Minha filha trabalha o dia todo em pé e quando chega em casa reclama que as pernas estão muito pesadas. Ela já usou meias de compressão, fez drenagem, mas não melhorou muito. O lipedema pode causar esse tipo de sensação? Pode, pode. E, inclusive, é um diagnóstico diferencial. Então, às vezes, naquele estágio 1, onde a pessoa não tem aquele quadro tão típico que justamente você bate o olho e sabe que é. E aí já tinha umas varizes, aí acha que coloca meia, trata e não melhora muito. O lipedema dá esse quadro de desconforto na perna, justamente por esse inchaço, por esse quadro inflamatório. Então, só usar a meia não vai resolver, porque eu preciso tratar a inflamação. Aí a Cíntia Cardoso está perguntando qual é a diferença entre lipedema, celulite e flacidez. O lipedema é a doença que a gente tem esse acúmulo desproporcional da gordura. A celulite, ela pode ser só por uma gordura localizada. No caso do lipedema, ela é uma celulite mais difícil de tratar, porque assim, quando você tem uma pessoa só um pouco acima do peso, só dela emagrecer, muitas vezes ela já trata ali a celulite. No lipedema não, porque eu tenho essas traves fibrosas que eu preciso quebrar para que eu consiga melhorar essa celulite. E a flacidez é uma diminuição de colágeno. Então, seja porque você emagreceu muito e aí aquela pele, como na gravidez, por exemplo, que esticou muito e aí ela não tem esse colágeno, essa flexibilidade de regredir completamente, como pelo processo da idade, onde a gente tem a diminuição do colágeno e tem a flacidez. No caso, o Endolift vai tratar isso. Exatamente. O Endolift, nós da Vascular entramos nisso por conta do lipedema, mas ele é um tratamento que ele também é utilizado por dermatologistas, por exemplo, como um tratamento de estímulo de colágeno. Então, muita gente faz, por exemplo, no rosto, para melhorar, fazer aquele efeito lift, papada, ele funciona muito bem para papada, por exemplo, porque tem o tratamento da gordura e também da flacidez. Então, o Endolift é um excelente estimulador de colágeno, por exemplo. Não é tão invasivo, Não né? é tão invasivo, exatamente. Incrível, olha isso. Bom, né? Eu digo que a medicina não para de evoluir e a gente aqui ganha com isso. Obrigada, Cíntia, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Luana Marques e ela quer saber o seguinte. Olá, tem histórico de lipedema na família. Existe alguma forma de prevenir ou retardar o aparecimento ou é algo inevitável? Assim, o estilo de vida, na verdade, já diz muito sobre você. Então, pode ser que você já tivesse o lipedema, mas por estar numa qualidade de vida anti-inflamatória, você está mais controlada. Tem essa questão dos períodos também. Então, não dá completamente para evitar, você entendeu? O que você consegue é ter esse controle desde sempre, fazendo uma atividade física, uma dieta mais anti-inflamatória, que nada mais é do que se alimentar bem, né? O famoso vamos descascar e não desembalar. Isso com certeza já é favorável para quem tem ali a genética e a predisposição de ter. Porque os gatilhos, que são as coisas que a gente precisa fazer no tratamento, melhorar os gatilhos, são todas essas coisas que inflamam, que geram um grau de inflamação no nosso corpo. Então, se você já naturalmente vive sem muito desses gatilhos, você não vai ter ali o gatilho para desencadear, você entendeu? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Olha, eu tô amando essa pauta. A gente está recebendo a doutora Karen Bacalhau com muitas novidades no tratamento de lipedema. Ela é especialista no tratamento dessa doença. E se você já tem alguma dúvida, se você quer passar em consulta avaliação, é o KF Vascular. Entra lá no Instagram, tá bom? A Jana Cardoso está dizendo: olá, boa tarde. Tenho uma filha com 25 anos, já tenho um filho. Durante a gravidez, notamos um inchaço exagerado na perna e principalmente da canela. E continuou assim até hoje. Dedos chegam a ser abertos, ela não tem canela, é quase igual ao joelho. Pode ser lipedema? Pode, pode. Não é o mais comum, ele é mais comum na região principalmente de quadril até o joelho. É difícil eu ter lá embaixo e não ter nada para cima, mas eu posso ter um linfedema, por exemplo, que aí eu posso ter esse acometimento mais distal do que dessa região proximal. Alguma alteração tem com certeza que precisa ser investigado. Porque na gestação, tudo bem que a gente tem alguns fatores que nos levam ao inchaço, mas esses fatores já foram eliminados, então já era para ter regredido. Então precisa ver, pode ser lipedema? Não acho que seja o mais provável, mas alguma coisa precisa ser investigada. Precisa ver, né? O doutor Fernando, quando vem, ele sempre fala de quando uma perna é mais inchada que a outra. Exatamente. Quando eu tenho uma assimetria, isso me faz pensar muito em trombose.
porque esses problemas da parte linfática, geralmente elas são dos dois lados. Normalmente eu não tenho uma alteração só de um lado. Então, dentre todos os diagnósticos diferenciais aí de inchaço, o sinal de alerta que a gente fala, que é aquele que você vai procurar o médico correndo, ou às vezes até mesmo um pronto-socorro, é o inchaço assimétrico, então só de um lado, associado a um quadro de dor aguda. Bem do tipo, ontem eu não tinha nada e hoje eu acordei com inchaço e com dor. Michele está perguntando, o uso de contraceptivos pode agravar o lipedema? Pode, porque depende do contraceptivo. Dentre as pílulas anticoncepcionais, a gente tem uma gama, tanto de misturas de hormônio, como de quantidade de hormônio em cada uma delas. Então, a pílula em si não é uma contraindicação, mas tem que ver qual o tipo da pílula, porque senão uma pílula com muito estrogênio, por exemplo, pode piorar o quadro do lipedema. Vamos para a próxima pergunta. Tô amando aqui, olha. Um médico me disse que as válvulas das minhas veias mal funcionam. Eu posso desenvolver o lipedema? Não, porque Não aí tem nada a ver uma não coisa tem com a nada a ver uma outra. coisa com a outra. E o que é isso, válvula das veias? São as varizes. Porque o que acontece? Nas veias, a gente tem válvulas que servem para manter o fluxo do sangue. Então, o sangue nas veias, ele tem que ir do pé de volta para o coração. Então, eu faço esse processo contra a lei da gravidade. Então, naturalmente, quando eu fico em pé, o meu sangue tende a voltar. E aí, o nosso corpo, que é tão sábio, ele tem válvulas nesse sentido. Então, o meu sangue passa, essa válvula se fecha, impedindo com que esse meu sangue passe. Quando eu tenho varizes, eu tenho uma frouxidão, digamos assim, a dilatação dessa veia, e essa minha válvula se afasta. Então, o sangue, que naturalmente tende a voltar pela lei da gravidade, ele começa a passar por entre as válvulas. E é o que a gente chama de refluxo ou insuficiência no quadro das varizes. E tem que tratar o quanto antes. Tem que tratar, porque esse sangue vai voltando cada vez mais, aí ele vai se acumulando na perna e as varizes vão crescendo cada vez mais. E como esse sangue fica acumulado e parado, tem risco de ter trombose. Eu até gravei bastante story na semana passada, quando eu estive lá na clínica, porque as pessoas, elas ficam protelando, postergando muito, né? Ah, tá só um vasinho, ah, não tá tão feio, ah, dá pra ir levando, ah, deixa assim, uma hora eu paro e faço. Gente, é tão rápido, né? E aí, se a gente vai com uma certa frequência, a gente evita o risco de uma trombose, de um problema maior, né? Porque as pessoas esquecem que quando a gente pensa em varizes, o que eu vejo é só a pontinha do iceberg, mas ele faz parte de uma doença que está vindo de dentro. Então, quando eu já tenho muito vasinho para falar que está incomodando muito, é porque com certeza o meu grau de doença lá para baixo também está mais avançado. Então, é preciso acompanhar, tratar, e quando você vai que tem pouquinho, o seu tratamento é rápido, entendeu? Então, é muito mais vantajoso. Olha, entre entrar, bater um papão, fazer o meu tratamento, que não foi só uma que estava atrás, que aí já aproveitou para ver as outras e tinham outras na outra perna também, e sair, eu acho que eu não demorei mais do que 40 minutos. Foi. É muito rápido. Clau, e dói? Gente, sinceramente, praticamente nada, nada. Do jeito que eu entrei, eu saí, só que tratada, sarada. Isso é muito bom. Para homens e mulheres, porque varize não escolhe também, Exatamente. Né? Ao Mulher contrário, tem mais que homem. Mulher tem mais, mas homem tem varizes. Diferente do lipedema, que existe essa predileção realmente por sexo feminino, na varizes eu tenho um maior número de mulheres, mas o meu número de homens também é bem alto. Ok, doutora Karen, muito obrigada. Obrigada. Doutora Karen Rigoni Bacalhau, ela está no KF Vascular. Se quiser ligar lá para marcar uma consulta, 11-2337-0185. Aliás, um beijo para as meninas lá da clínica, 11-2337-0185. E o site kfvascular.com.br. Muito obrigada, um beijo enorme naquelas duas princesas. Eu mando. Doutor Fernando também, e até a próxima, mando, tá bom? obrigada. Tô te esperando.